culminar na constituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Dizem que ela mudou e que, portanto, o caminho estaria livre para uma aventura ecumênica. A verdade, entretanto, é que não mudou. Aquelas coisas todas que eu disse de manhã formam um bloco monolítico que é o chamado Catecismo do Concílio de Trento. Sendo que, após a publicação do Catecismo do Concílio de Trento, ainda surgiram 3 outros dogmas. O dogma da Imaculada Conceição, em 1854, o dogma da infalibilidade papal, em 1870, e o dogma da Assunção de Maria, em 1950. Até agora, a Igreja Católica Apostólica Romana não revogou o Catecismo do Concílio de Trento e, naturalmente, não se manifestou contra esses 3 últimos dogmas definidos. Portanto, a Igreja não mudou na sua essência. As mudanças foram apenas de superfície. Os padres agora celebram a missa voltados para o povo, quando antes celebravam a missa de costas para o povo. Então será uma decisão de boa educação apenas. Os padres agora podem trajar roupas esportivas. Uma outra modificação é que a missa deve ser proferida, ou deve ser celebrada na língua vernácula. São poucas coisas que não alteram a essência daquilo que podemos chamar o sistema católico apostólico romano. Então, não há o que fazer. Se nós cedêssemos às investidas ecumenistas, nós perderíamos a nossa força na proclamação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho a todo mundo, e quando acontece de pregar aos católicos, nós estamos pregando a pessoas que, pelo menos aparentemente, estão perdidas, visto que acreditam em muita coisa que é absolutamente contrária ao ensinamento das Escrituras. Mas, falando da doutrina que nós batistas professamos, eu tenho certo escrúpulo em dizer doutrina batista. Nós professamos as doutrinas da palavra de Deus. As igrejas batistas professam doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. Então, falando das nossas doutrinas, como prometi hoje de manhã, em primeiro lugar, mencionamos o que é básico. As nossas doutrinas estão fundamentadas nas Escrituras Sagradas, que são para nós a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de conduta. Logo neste princípio, há uma diferença muito grande entre as igrejas batistas e a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica dá valor às Escrituras, mas atribui valor igual à tradição. A tradição é formada pelos escritos dos chamados pais da Igreja, pelos decretos dos concílios e pelos decretos dos papas. É muita coisa, é muito material que precisa ser conhecido por quem se proponha a discutir com teólogos católicos, se essa discussão valesse a pena. Eu só acredito em discussão que valha a pena desde que se determine de início que a única autoridade para a discussão será a Bíblia. Nessas condições, poderíamos entrar num debate. Quando Lutero travou o seu famoso debate com o Dr. João Eck em Leipzig, ele foi enleado pelo teólogo católico exatamente porque o teólogo conseguiu atraí-lo para o terreno da tradição. Se a discussão se tivesse limitado à Bíblia, é possível que Lutero tivesse sido o vencedor do debate.
Nós temos que reconhecer que João Eck o venceu, providencialmente o venceu, porque isto concorreu para esclarecer ainda mais Martinho Lutero, a fim de que ele prosseguisse na sua tarefa, infelizmente incompleta, de reforma da Igreja. Partindo então das Escrituras, nós temos a nossa doutrina de Deus. E com relação à doutrina de Deus, poderíamos dizer com boa vontade que não há diferenças entre batistas, católicos e evangélicos. O que nós cremos a respeito de Deus confere com aquilo que creem os católicos, pelo menos na expressão dos seus melhores teólogos. Mas já com relação à doutrina de Jesus Cristo, começa a haver diferença, porque para nós, Jesus Cristo é o único Salvador. Mas para a Igreja Católica, realmente não é o único Salvador. A Igreja Católica atribui a Maria o papel de corredentora. Na ladainha de Maria, em latim está Janua Celis, a porta do céu. Maria é para os católicos a porta do céu, quando para nós Jesus Cristo é a porta. Ele o declarou: eu sou a porta das ovelhas. De modo que isso é um fato, infelizmente, incontestável, especialmente nos países latinos, o culto prestado a Maria. Lembro-me que na primeira série de conferências evangélicas a que assisti em minha vida, pregou o ex-padre Hipólito de Oliveira Campos. Naquele tempo eu estava mal saindo da Igreja Católica. As conferências foram proferidas na igreja de Vila Mariana. Um pormenor curioso é que esteve presente um jovem que havia saído da Igreja Católica, onde tinha sido padre. E o jovem ficou indignado com a conferência e desafiou o ex-padre Hipólito para um debate público. O ex-padre não concordou, eu fiquei um pouco decepcionado. O jovem chamava-se Rafael Joia Martins. Foi bom para ele ter ouvido aquela conferência. Mas eu fiquei impressionado com uma história que o ex-padre Hipólito contou, que em vários lugares ou em várias paróquias da Igreja Católica, no Brasil, havia um quadro em que eram apresentadas duas escadas para conduzir ao céu. Numa das escadas estava colocado Jesus, noutra escada Maria. Aqueles que estavam subindo pela escada em que estava Jesus caíam. Aqueles que iam pela escada em que estava Maria podiam chegar ao céu. Muitos anos passaram-se. Eu já era pastor batista no Rio de Janeiro. Um padre católico construiu uma igreja lá no Engenho Novo, aqui denominou Igreja de Cristo Operário. É uma igreja muito interessante. Quem contempla aquele templo vê uma imagem de Cristo. Mas bem em cima, no alto da torre, muito maior, com muito mais relevância, a imagem de Maria. Está lá. Até pedi ao meu fotógrafo que batesse uma fotografia, porque é curiosa aquela distinção assim feita. O fotógrafo ainda não encontrou ângulo. Bem, o ângulo da Igreja Católica no Brasil é esse: Maria em cima, Jesus embaixo. De modo que, nesta doutrina, nós não podemos concordar. Com relação à doutrina do Espírito Santo, os autores católicos não se têm manifestado tanto como os autores evangélicos. Todavia, de modo geral, o que eles afirmam a respeito do Espírito Santo como consolador, como aquele que leva as pessoas à conversão, como aquele que dá sabedoria, como aquele que chama para o serviço missionário, de modo geral nós estamos de acordo. Nós estamos em desacordo com evangélicos, com muitos evangélicos, a respeito desta doutrina, da doutrina do Espírito Santo, e os irmãos aqui de São Paulo estão muito bem informados a respeito deste assunto, e acredito que eu não preciso me estender muito. Todavia, sempre direi que no segundo século de nossa era,
apareceu um grupo denominado montanista. Estes são os primeiros pentecostais. O grupo apareceu na Frígia, que era uma região famosa pelas convulsões de caráter religioso verificados na sua religião pagã, no culto prestado à deusa Cibele. Justamente nessa região apareceu aquele grupo que tinha profetisas, que julgava ter comunicações especiais do Espírito Santo, que iam além da revelação constante da palavra de Deus, que falava línguas, etc, etc. Esse grupo foi rejeitado pelos cristãos do segundo século, e, como já disse de manhã, a igreja cristã do segundo século era uma igreja que ainda não estava tão contaminada por aquelas corrupções a que já fiz referência. No decorrer destes 20 séculos, de quando em quando, aparecem grupos que são semelhantes àqueles montanistas do segundo século, sendo que nos últimos tempos houve então uma revivescência do movimento pentecostal, a tal ponto que os próprios católicos foram envolvidos nesse movimento. A respeito deste assunto, eu acho que a coisa mais interessante a dizer é repetir o título daquele livro que o Dr. Aníbal Pereira Reis escreveu. Católicos carismáticos? Essa não. De fato, é difícil de entender em face daquilo que nós julgamos ser a ação do Espírito Santo de Deus. Com relação às doutrinas do homem, do pecado e da salvação, há então diferenças sensíveis, não entre os batistas e outros evangélicos, mas entre batistas e católicos. Aliás, quando eu estava para subir a plataforma, um irmão me fez uma pergunta que deve ser respondida aqui dentro deste ponto. Já disse antes que a doutrina da salvação pela fé, a legítima, autêntica doutrina cristã, vem sendo rejeitada através dos séculos. Foi uma das primeiras corrupções do cristianismo, e a Igreja Católica oficialmente adota outra doutrina, que é a doutrina da salvação pelas obras. Mas a respeito da doutrina do pecado, há algo de muito curioso. E aí é que vem a pergunta daquele irmão. Nós cremos, como os católicos, que todos os homens pecaram. Todos os homens são pecadores. Nós cremos na universalidade do pecado. Entretanto, nós cremos também que as crianças que morrem antes de chegarem à idade da razão têm uma salvação que está condicionada exatamente a este fato de serem crianças. Uma criança que não tem condições, em virtude da sua idade, de manifestar a sua fé em Jesus Cristo e recebê-lo como Salvador, nem por isso estará perdida no caso de morrer. Todavia, os teólogos católicos elaboraram a doutrina do limbo. Essa doutrina até hoje não está corretamente definida. O limbo, aliás, tem duas partes. Há um limbo para as pessoas que viveram antes de Cristo e que eram, digamos, muito corretas e muito boas, mas não puderam ser salvas porque não conheceram a Cristo. E há o limbo para as criancinhas que morreram sem o batismo. O batismo no sistema católico é essencial para lavar a mancha do pecado original. Todavia, como disse, até hoje a doutrina não foi definida. Os teólogos católicos ainda estão um tanto no ar com relação à matéria, se bem que, popularmente, a doutrina é aceita. E há muita mãe católica que faz questão de batizar o seu filhinho, se porventura contraiu uma doença grave, está ameaçado de morte, com medo de que a criança morrendo vá para o limbo. O limbo é um lugar escuro e de absoluta imobilidade.
Então, é algo de parecido com o nirvana dos hindus. A pessoa que vai para lá, então, não faz nada, não sente nada, não vê nada, não ouve nada. Enfim, é esta invenção que ainda não foi consubstanciada num dogma, e eu verifico que há certa hesitação da parte dos teólogos católicos em aceitá-la. Assim eu respondi à pergunta daquele irmão que naturalmente tem a informação católica acerca da matéria. Agora, quando nós entramos no terreno da doutrina da Igreja, não é preciso dizer que nós estamos num extremo, a Igreja Católica está no outro. Mas nós temos então problemas com os evangélicos em geral. Porque para os batistas, igreja é uma organização local de crentes regenerados e batizados, autônoma, que se reúne para o louvor de Deus, a edificação mútua e a pregação do Evangelho. Insistimos nisso de a igreja ser local, congregação local, em ser autônoma, autossuficiente, portanto, em ser formada de regenerados. Quando nós estudamos a história dos anabatistas, verificamos que eles foram perseguidos, tanto por protestantes como por católicos, exatamente por esta insistência em que as igrejas fossem formadas exclusivamente de regenerados. Quando digo que a reforma de Lutero não foi completa, como também não foi a reforma de Zwinglio e a de Calvino, é por este fato, porque aqueles reformadores que tiveram tanta penetração em tantos outros assuntos de caráter bíblico doutrinário, não tiveram coragem, entretanto, de adotar a ideia das igrejas formadas somente de regenerados. Eles conservaram a ideia católica. Então, alguém nasce na igreja, é batizado, passa a fazer parte da igreja desde o seu nascimento por meio do batismo. Eu reconheço que para Lutero adotar esta ideia, ele teria que enfrentar a ira dos príncipes alemães que o perseguiam, que o protegiam. Para Zwinglio aceitar a ideia, teria que enfrentar o Conselho de Zurique, que até então lhe tinha dado todo o apoio. O mesmo acontecia com Calvino em Genebra. Acontece que eles deviam levar a reforma até o fim e arrostar as consequências. Não o fizeram. Os anabatistas foram além, foram até o fim. Igrejas formadas exclusivamente de regenerados. Então, daí toda a perseguição. E nós, batistas, eu os considero como herdeiros espirituais dos verdadeiros anabatistas. Os batistas mantêm esta ideia da igreja formada somente de regenerados. Além do mais, ainda no terreno da eclesiologia, os batistas têm duas ordenanças, mantêm duas ordenanças. Os evangélicos rejeitaram a doutrina católica dos 7 sacramentos e ficaram com as ordenanças do batismo e da ceia. Todavia, muitos evangélicos tornaram estas ordenanças quase sacramentos também. Com relação aos luteranos, adotaram a propósito da ceia a ideia da consubstanciação, que é um pouco inferior à transubstanciação católica, mas que também não pode se manter diante da Bíblia. Quanto aos calvinistas, adotaram a ideia da presença mística de Cristo nos elementos da ceia. É muito interessante, tem muito valor realmente espiritual, mas também não creio que se possa manter diante do ensino da Bíblia. Para os batistas, como para Zwinglio e os anabatistas no passado, a ceia é um ato memorial de Cristo, conforme as suas palavras, e não tem nenhum aspecto sacramental. Não é pelo fato de tomar um pouco de vinho e comer um pedaço de pão que a pessoa vai ficar melhor.
Com relação ao batismo, então a nossa divergência com os evangélicos em geral é muito grande, tanto no que diz respeito ao batismo infantil, como no que diz respeito à forma do batismo. Aliás, a propósito de forma do batismo, não sei se os irmãos colegas, pastores, vão concordar comigo, mas quando tem que explicar o assunto a alguma pessoa, eu, em geral, não faço apelo ao grego. Na Idade Média se dizia, isso é grego, não se lê. Hoje muita gente sabe grego e lê grego, mas a maioria do povo não sabe nada de grego e nem de latim. De modo que não adianta estar citando grego para o povo em geral. Para mim, o Novo Testamento em português é absolutamente claro a respeito do assunto. Se João Batista precisava de estar no Jordão, se o eunuco de Candace, que estava em longa viagem, que naturalmente tinha água para beber, precisou chegar a um rio onde os dois desceram a fim de que ele fosse batizado, se o apóstolo Paulo usa a figura de sepultamento no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, o texto em português é suficiente para mim, a fim de levar alguém à convicção. Aliás, muitos destes personagens da história que se tornaram batistas pela leitura da Bíblia e particularmente do Novo Testamento, não fizeram esta leitura no original. Muitos deles. Adoniram Judson, como foi muito bem lembrado ontem, estudou o grego no original a fim de se preparar para uma discussão com Guilherme Carey, e pelo estudo no original ele chegou à conclusão de que as crianças não deviam ser batizadas e que o batismo devia ser por imersão. O grupo congregacional a que Adoniram Judson pertencia batizava crianças. Creio que hoje em dia os congregacionais já se penitenciaram deste pecado, via de regra. Bem, então, voltando ao que dizia, com relação às ordenanças, nós temos essas dificuldades com os nossos irmãos evangélicos. Como temos dificuldades também com relação ao ministério. Aí já nem preciso falar da Igreja Católica com os seus bispos e arcebispos, cardeais e papas, mas falo dos evangélicos. Nós não encontramos base no Novo Testamento para justificar nenhum episcopado. Isso nos distancia dos episcopais, dos anglicanos, dos metodistas e até de um grupo pentecostal que há lá no Rio de Janeiro, que está muito próximo da Igreja Católica e que agora tem um bispo. E parece que há alguns aqui em São Paulo também. Nós não podemos aceitar também a ideia presbiteriana de duas espécies de presbíteros nas igrejas. Para nós, as igrejas têm pastores, que podem ser chamados presbíteros, se alguém quiser. Nós, em geral, usamos a expressão quando nos referimos a presbitério, e que podem ser chamados de bispos. Há pessoas que, às vezes, por gracejo, se referem ao bispo da Penha, que ninguém confunda o nosso prezado pastor com o sacerdote católico que deve existir por aí. De modo que, se alguém quiser usar, os termos são termos evangélicos, neotestamentários, não há problema, mas o nosso povo se limita ao uso do termo pastor. E, via de regra, há um pastor numa igreja e há, às vezes, pastores auxiliares ou copastores. Terminando essa palestra, já que estou falando das doutrinas batistas, valia a pena dizer mais duas coisas. Nós temos, como batistas, um grande número de confissões de fé. Desde o século XVII, na Inglaterra, os batistas começaram a publicar confissões de fé, a fim de que todos soubessem quem eles eram e em que criam. Não que aquelas confissões de fé viessem a se tornar o paradigma para a avaliação da ortodoxia das pessoas. Eram mais declarações. Aliás, pensando nisto, a comissão que a Convenção Batista Brasileira nomeou para estudar este assunto, tomou a iniciativa de sugerir que se chamasse declaração de fé e não confissão de fé. De quando em quando convém aos batistas fazer uma declaração para que todos saibam quem eles são e aquilo em que creem. Então, neste espírito, os batistas da Inglaterra começaram a publicar, a partir do século XVII, algumas confissões de fé. Depois, os batistas norte-americanos, primeiro traduziram, ou melhor, aproveitaram uma confissão de fé inglesa
e depois começaram a fazer as suas próprias declarações de fé. E as declarações de fé dos batistas de outros países. O ponto que eu queria salientar é que essas declarações de fé todas combinam. Essas declarações de fé não são contraditórias. Há uma coerência dos batistas através dos séculos naquilo que afirmaram. Isto é muito interessante e bom de lembrar numa circunstância como esta. A declaração de fé dos batistas brasileiros, que esperamos venha a ser votada na Convenção do Salvador em outubro, está dentro deste espírito das declarações de fé. Pode ser que traga alguns artigos que não constam nas outras, talvez tenha omitido alguns artigos que nelas constam, mas não há contradição. O ponto de vista batista se tem mantido fiel desde o século XVII até hoje, o que é natural porque todas aquelas coisas estão baseadas na Bíblia. O princípio essencial para nós, fundamental, aquilo que nós podemos chamar realmente de princípio batista, é este, que as Escrituras, a palavra de Deus, são a nossa única regra de fé e conduta. Às vezes se fala em princípios batistas e são mencionadas algumas outras coisas. Eu prefiro dizer que este é o princípio. As outras coisas poderiam ser consideradas doutrinas distintivas, como, por exemplo, o nosso conceito de igreja, que eu mencionei há alguns minutos atrás. Aquilo é distintivo dos batistas. São os batistas que creem numa igreja local, formada por regenerados, autônoma, que tem aqueles objetivos que mencionei. É uma doutrina distintiva também dos batistas, a doutrina de separação entre igreja e Estado. A doutrina que foi afirmada pela primeira vez em documento escrito por Roger Williams, quando fundou a colônia de Providence nos Estados Unidos. É também uma doutrina distintiva, característica dos batistas, da liberdade de consciência, que foi afirmada por escrito pela primeira vez na história da humanidade por Thomas Helwys, em Londres, o fundador da primeira igreja batista em solo inglês, no ano de 1612. Este foi um dos mártires da história batista, como ontem foi recordado. É também doutrina característica dos batistas a competência individual, ou a responsabilidade do homem perante Deus. Alguns querem que isto seja considerado um princípio também, e até mesmo, segundo o nosso famoso teólogo Langston, devia ser o princípio dos batistas. Eu não concordo com ele, porque acho que o princípio é aquele que se refere às Escrituras. Todavia, deste chamado princípio do individualismo, da responsabilidade individual, nós derivamos muita coisa, inclusive a absoluta impossibilidade de batizar crianças. Uma criança que não tem responsabilidade, como é que pode ser forçada contra a sua vontade a entrar para uma igreja? Nós respeitamos o ser que ali está recém-nascido, até que ele tenha a sua vontade própria e se possa manifestar. Eu prefiro falar em doutrinas distintivas e acentuar como princípio aquele primeiro que mencionei. Irmão presidente, com todo o otimismo, eu espero poder amanhã falar somente sobre a história dos batistas brasileiros, procurando então resumir em 2 palestras de 30 minutos 100 anos de história. Que os irmãos me ajudem.